Dessa vez a gente traz uma notícia importante na área da política, isso porque o presidente Lula recebe em Brasília o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para uma visita de Estado que busca fortalecer as relações entre os dois países. Esse encontro ocorre lá no Palácio do Planalto e faz parte de uma agenda voltada para ampliar a cooperação econômica entre Brasil e África do Sul. Depois, eles participam de um almoço oficial lá no Itamaraty. A programação também inclui um fórum empresarial e visitas do líder sul-africano ao Congresso Nacional e ao STF. Atualmente, o comércio entre esses dois países movimenta cerca de 2,3 bilhões de dólares, mas governos avaliam que esse volume pode crescer, já que Brasil e África do Sul estão entre as principais economias no chamado Sul Global e eles fazem parte também dos BRICS, aquele bloco econômico que inicialmente contava com África do Sul, Índia, Rússia e China e agora se expandiu para outros países. E agora dando uma rodada, né, pelo mundo também, né? África do Sul, conexão com Brasília, aqui no Brasil, mas vamos fazer conexão agora com a ilha da Grã-Bretanha, lá no Reino Unido, porque me deparei aqui com um incêndio de grandes proporções que estava aparecendo aqui no meu feed, que atingiu o centro de Glasgow, que fica na Escócia. Quem está acompanhando aí pela internet tá vendo aí grandes chamas, né, em prédios históricos, portanto aí, né, da capital escocesa, e provocou aí um fechamento, né, da principal estação de trem da cidade. As chamas, elas começaram, perdão, errei a capital, né? Falei Glasgow não, mas é Edimburgo, corrigindo aqui. As chamas começaram em uma loja de cigarros eletrônicos na rua Union Street e rapidamente se espalharam para um prédio histórico do século XIX, que fica ao lado da estação. O fogo destruiu parte do edifício e causou aí o colapso de estruturas, incluindo aí a cúpula do prédio, né? Mais de 60 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio, que gerou muita fumaça e obrigou o isolamento da área. Então, por segurança, a estação Glasgow Central Station, é a mais movimentada, né, da Escócia, inclusive, ela foi fechada, né, e dezenas de trens tiveram viagens canceladas ou alteradas, afetando aí passageiros em várias rotas do país, né? Então, a gente, né, observando aí pelas redes sociais, tudo isso, né, por conta aí de, né, um vape, né, pelo que tudo indica, né? A gente acha que é uma coisa super simples, mas aí, incêndio de grandes proporções, atingindo, portanto, aí, né, o centro da cidade de Glasgow, na Escócia. E a gente segue atualizando o feed pela Europa. E o Attenzione Pickpockets é coisa do passado, porque nas ruas movimentadas de Milão, o morador decidiu enfrentar os famosos batedores de carteira da cidade de uma forma bastante incomum. Quem está acompanhando a nossa live no TMC News BR pode ver. Ele passou tinta vermelha para marcar as pessoas que seriam suspeitas de furtar, deixando-as literalmente pintadas para que todos ao redor possam identificá-los com facilidade. Pickpocket é o termo em inglês para batedor de carteira e criminosos especializados em furtar celulares, carteiras e objetos de valor e bolsos que, se a vítima perceber, isso acontece lá na Europa, tá? Não é só no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e toda a rede do TMC, não. E a pessoa, se a moda pega aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Copacabana, tem a galera do jiu-jitsu, da Academia Grace. E aí, quando vê uns batedores de carteira por aqui também, rapaz, é meio tenso, né? Aqui é conhecido como justiceiro. E quem já viajou para lá sabe, em todos os hotéis a gente tem lá uma plaquinha pedindo para os turistas tomarem cuidado, policiais abordam quando eles veem que são turistas também, cuida da bolsa. Então, realmente, você tem que ter bastante atenção, não é só no Brasil que acontece isso. Agora, ainda no mundo internacional, a gente pega um trem para ir para Hogwarts. Isso, Harry Potter, que é essa franquia bilionária, já tem se envolveu em algumas polêmicas, né, a escritora principalmente, mas agora a gente tem uma polêmica envolvendo a nova adaptação. Uma série, né, produzida pela HBO, enfrenta denúncias de bullying nos bastidores da gravação. Segundo relatos publicados pela imprensa britânica, episódios envolvendo integrantes do elenco e da equipe chegaram à direção da produção. De acordo com as informações, 2 crianças que participam das filmagens foram flagradas brigando no set e teriam feito ameaças para continuar a discussão após o fim das gravações. Uma fonte afirmou que, como há muitos jovens trabalhando na produção,
produção, conflitos podem acontecer. Se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, tá vendo o elenco principal, que é o Harry, a Hermione e o Ron. Eles são crianças, né? E diferentemente dos filmes, que a gente já começou com eles ali mais adolescentes. Eles começaram crianças, mas a gente já tá mais acostumado com eles adultos, adolescentes. A produção pretende recontar a história da J.K. Rowling em formato de série, com uma temporada dedicada a cada livro da série. A estreia prevista está para 2027. Realmente aí mais uma série, mas a gente fica aí de olho nessas denúncias que são graves. São realmente muitas crianças trabalhando no set de filmagens.